Bom dia, boa tarde, boa noite, segundão, segundo A e segundo B. Tudo bom, galera? Então, hoje nós vamos fazer a conclusão do tema Foco de Tensões na América Latina 2. Você sabe que a maneira como eu estou estudando era um pouco diferente do seu livro. Eu primeiro trabalhei América do Sul, na aula passada eu trabalhei América do Norte, né? Canadá, Estados Unidos e México, sendo que o México faz parte da América Latina, não se esqueçam disso. E hoje eu vou trabalhar a América Central. Vamos lá então. Então, a partir dessa aula, nós vamos trabalhar os focos de tensões presentes no continente latino-americano, mas principalmente os países da América Central. Quais são eles? Cuba, Porto Rico, Panamá, Haiti e Nicarágua, que não tem no seu livro que eu estou trazendo. Então, o que nós vamos fazer, galera? Primeiro, tudo nós vamos tentar mapear. Muito slide. Esses slides vão trazer a riqueza de informações que tem todos esses conflitos, essas tensões desses países que eu vou falar. Então, para cada país, eu vou contar uma breve história e depois eu vou mostrar. Uma breve história e eu vou mostrar. São 5 países, tá legal? Cada um eu conto uma breve história e depois o que o slide traz. Então, com isso, a gente vai fechando assim uma sistemática de entendimento de quais são as causas, por que eles estão em conflito, o que aconteceu, como é que está hoje, tá? Vamos lá. América Central. América Central é aquela parte da América dividida em 3 partes geograficamente falando. América Central continental, que são esses países que ligam América do Sul, América do Norte, ó. Aqui está o México, né? E aqui está a América do Sul, quer dizer, o México é a América do Norte, a América do Sul está aqui. Então a América Central vai ser chamada de América Central continental, istímica, e América Central insular. Sempre que a América Central insular nós chamamos de Antilhas. Então são as grandes Antilhas como Cuba, Haiti, República Dominicana, né? Jamaica, e as pequenas Antilhas, né? Que nós chamamos são essas ilhas aqui na América Central insular. Nós vamos estudar quem? Vamos estudar Nicarágua, Panamá, na América Central continental. Vamos estudar Cuba, Haiti, Porto Rico, na América Central insular. Eu poderia falar de mais países, mas eu estou citando só esses 5. Tá bom? Eu estou acrescentando mais um em relação ao seu livro. Vai adiante. Aqui, os países, conforme eu falei na aula anterior, no slide anterior. Vai adiante. Primeiro Cuba. Vai no próximo slide. Antes de começar a falar sobre a Revolução Cubana de 1959, eu tenho que falar 4 coisinhas para vocês. Só gravar isso que você vai saber de tudo. Primeiro, Cuba foi uma colônia espanhola. Através de uma guerra chamada Guerra Hispano-Americana, os americanos expulsaram os espanhóis de Cuba. E passaram, a partir daí, a exercer influência, né, em Cuba. Não invadiram, tá? Mas passaram a exercer influência. Quer dizer, as lideranças cubanas eram todas pró-Estados Unidos. Até que nos anos 50, aconteceu, ao final dele, a Revolução Cubana, em 1959. Che Guevara, Fidel Castro e seus companheiros começaram a tirar Cuba da influência americana. Terceiro ponto, Cuba se torna socialista. Aí a Guerra Fria vai dentro de Cuba. Quase que acontece uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética dentro de Cuba. Tá? E quarto, Fidel Castro, até quando ele estava vivo, né, ele educou seu irmão, o Raul Castro, que é hoje o presidente de Cuba. Cuba é um país que vive uma ditadura, mas é um país que tenta se abrir para a economia mundial. O que Cuba produz? Cana-de-açúcar, tabaco, mas tem atividade turística, que é uma atividade que gera muita receita. Então vamos lá. Aqui, o que Cuba produz? Já falei, tabaco e cana-de-açúcar. São os produtos mais comuns de Cuba. Além da atividade turística, que é uma atividade que está sendo desenvolvida agora. Né? Vai adiante. Se não lutas, tenha menos a decência de respeitar a quem faz. Cara, esse é o grande líder da independência de Cuba. Se você não luta, respeita quem faz. Fica criticando, não. É isso que ele pensa, tá? Vamos adiante. A República de Cuba é atualmente o único estado socialista das Américas. Foi uma colônia espanhola até 1898, houve uma guerra, como eu já te falei. Em 1902, Cuba teve sua independência finalmente reconhecida pela Espanha. Após essa data, passou a ser mais 31 anos como protetor
protetorado americano, quer dizer, como influência americana. Vai adiante. Em 1902, a Emenda Platt, você sabe o que é a Emenda Platt dentro da história dos Estados Unidos, né? Aí aquela doutrina Monroe, aquela coisa toda, os Estados Unidos passam a interferir na vida política de Cuba, através da ascensão desse cidadão que é chamado Fulgêncio Batista. Todos os governantes de Cuba eram independentes dos Estados Unidos, eram aliados dos Estados Unidos. Se alguém fosse contra, então praticamente é comum dizer assim, Cuba era um quintal dos Estados Unidos. Vai. Fulgêncio Batista chegou ao poder em 1933, na revolta dos sargentos, favoreceu os negócios americanos, mantinha estreitas relações com a máfia dos Estados Unidos. Em 1934, a Emenda Platt é suspensa como parte da política de boa vizinhança de Roosevelt. Mas mesmo assim, Cuba sempre foi interferência americana. Vai adiante. Fulgêncio Batista controlou as Forças Armadas quando elegeu-se presidente. A Constituição de 40 é considerada avançada para a época, depois vai morar nos Estados Unidos e derrotado nas eleições, dá ao povo um golpe de Estado. Você percebeu? Toda a vida de Cuba passa a ser influência americana. Você acha que os cubanos gostavam disso? Não gostavam. Ninguém gosta de ser dominado. Ninguém gosta de ser explorado. Então os cubanos foram desenvolvendo no decorrer da história um pouco esse sentimento de ojeriza, né? De revolta. De assim, eu não estou satisfeito com o que os americanos estão fazendo. Tá bom? Vai adiante. Enquanto a população sofria com os graves problemas sociais, o luxo e a riqueza marcavam o nightclub, os bordéis, os cassinos. Quer dizer, gente, Cuba era quintal para os marines americanos que iam lá pegar os cubanos, que iam lá explorar os cubanos. Nesse cenário, organizou-se a guerrilha que derrubaria Batista no poder. Quer dizer, esse cenário de exploração, de usar Cuba como exploração, é que vai fomentar a revolta, que vai fomentar um movimento, né, de guerrilha. Tá? Vai adiante. Aqui, o cartel de Moncada, onde Fidel Castro tentou tomar o assalto, 26 de julho de 1953, antes de se tornar guerrilheiro. Vai. Então, sob a liderança de Fidel Castro, Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, um grupo de aproximadamente 80 homens vindos do México, no iate Grana, toma a ilha e é quase massacrado. Entre 56 e 59, esse grupo, M26 e M27, né, conseguiu vencer e conquistar várias cidades do território cubano, unindo vários grupos de oposição, eles simplesmente expulsam o tal do Batista do poder de Cuba. Vai. Aqui mostra algumas imagens. As mulheres foram ativas na Revolução Cubana, né? Melba Hernandes, Célia Sanches, Vilma Espin, Raide Santa Maria, né, que estava em Serra Maestra quando Fidel e os demais chegaram. Vai. Aí mostra a entrada em Havana e o discurso de Fidel, uma foto para a eternidade. É lógico que isso aí na história de Cuba, né, gente? Os cubanos sentem... Porque foi uma história, cara. Eles lutaram contra o Império, que para alguns cubanos era o Império do Mal. Porque eles só usavam Cuba para explorar, para ir lá, para fazer, para maltratar, para explorar. Essa é a ideia que os cubanos pensam. Isso motiva, né? Vai adiante. O governo revolucionário defendia a realização de uma reforma agrária, controle estatal sobre as indústrias do país. Em 59 ele visita os Estados Unidos, apesar da Casa Branca ter reconhecido o novo regime, 6 dias após a tomada de poder. Mas o presidente americano não recebe. Em 60, o governo anunciou que todas as empresas americanas em Cuba seriam nacionalizadas. Quer dizer, a primeira medida anti-americana em Cuba. A nacionalização sem indenização. Então, os Estados Unidos reduzem a cota de importação em 95% de açúcar. Quer dizer, começa a perseguição dos Estados Unidos a Cuba. Vai. Aí mostra Fidel Castro carregado em Nova York durante a visita em 59. Até aqui ele é um pouco aliado, mas não era aliado, né? Os americanos não viam ele com toda essa revolta que eles passam a ver depois. Vai. Sem apoio, o governo cubano se aproxima da União Soviética e simplesmente mostra Fidel e Khrushchev na ONU em 1960. Cara, ele desenhou. Então, Cuba se associa à União Soviética e se torna um país socialista. Para os Estados Unidos, isso foi uma traição. Afinal de contas, os Estados Unidos se sentiam responsáveis por causa da libertação de Cuba dos espanhóis. Então os americanos até hoje acham que cubanos são mal agradecidos. Será que são? Será que são? Ou será que os cubanos é que estão revoltados com os americanos?
Mas existem muitas controvérsias e muitas visões diferenciadas sobre esse tema, tá? Vai adiante. Aí mostra Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre visita Cuba em 1960. Quer dizer, Cuba passa a se tornar o foco das ideias socialistas em toda a América. Praticamente é a União Soviética aqui na América. E isso, você sabe, muitos americanos passaram a chamar de vírus socialista na América. Vai. E em janeiro de 61, o governo de John Kennedy rompeu ligações diplomáticas com o país. Em abril de 61, Castro declara Cuba um Estado socialista. Em 61 ainda, tentativa de contragolpe patrocinada pelos Estados Unidos, a invasão da Baía de Porcos, os americanos perderam. Em 7 de fevereiro, o governo Kennedy inicia o embargo econômico, né? Além de diversas ações de sabotagem. Quer dizer, o governo americano começa a tentar sabotar o governo de Fidel Castro. Vai. Discussando em desfile de 1º de maio, em Havana, Fidel disse: a revolução não tem tempo para eleições, ou seja, uma ditadura. Não há governo mais democrático na América Latina do que o governo revolucionário que apresentou ele. Tanto que até hoje não tem eleições em Cuba. Essa é uma visão, né, distorcida daquilo que nós entendemos como democracia. Democracia é quando o povo pode votar. Em Cuba não há eleição desde que Fidel chegou lá. Tá? Vai. Em 62, a Conferência de Punta del Este, Cuba foi excluída da OEA. Quer dizer, toda a pressão americana para tirar Cuba da interferência, né, das relações diplomáticas da América Latina como um todo. Bom, aí próximo. O episódio conhecido mais famoso de Cuba com os Estados Unidos foi a crise dos mísseis em Cuba. Ocorrido em outubro de 1962, foi um dos momentos de maior tensão da Guerra Fria. Os soviéticos, em resposta, o que aconteceu? Vou contar essa história rapidinho. Os soviéticos eram aliados de Cuba, os Estados Unidos eram contra. Então, os soviéticos passaram a usar Cuba para ser uma base de lançamento de mísseis. Isso provocou os Estados Unidos. Porque você imagina, mísseis soviéticos estavam próximo de Miami, 500 quilômetros. Então, quer dizer, gente, Kennedy exigiu a retirada dos mísseis, ameaçou iniciar uma guerra com a União Soviética, os soviéticos exigem compromisso dos Estados Unidos para tentar invadir Cuba, e vai. Aqui mostra a imagem aérea de onde estavam as bases e os mísseis soviéticos apontavam para os Estados Unidos. Então, até hoje, os Estados Unidos não perdoam Cuba por isso. Cara, vocês me traíram e colocaram o meu inimigo maior de frente para mim? Com míssil na minha cabeça? Você sabia que tem gente nos Estados Unidos que até hoje acha que Cuba ainda tem míssil escondido? Tem nada, mas tem gente que até hoje. Isso trabalha o imaginário, tá? Vai. Então, Castro, olha, em Cuba há presos políticos, inclusive alguns milhares. Não vou lhe dizer se há 3 presos, deve haver uns 2.000, 3.000 presos políticos. Em certo momento, houve em Cuba mais de 15.000 presos políticos. Quer dizer, aqui mostra, né, que houve uma repressão em Cuba. Depois que Fidel chegou ao poder, muita gente passou a ser contra ele e começou a perseguir e prender. Quer dizer, o que ele se achava uma revolução virou uma ditadura. Vai. O governo cubano passou a defender a insurreição armada na América Latina. Tem interessante isso, tá? Então Cuba passou a ser o quê? A tentar espalhar a revolução socialista em toda a América. Até hoje tem gente no Brasil que fala o seguinte: vai para Cuba, vai para Cuba. Por que vai para Cuba? Porque Cuba seria onde se espalha a ideia do socialismo. Vai. Em 75 começou o envio maciço de tropas para Angola, batalha de Carnavale, depois as tropas cubanas fizeram presentes em vários países como Congo, Etiópia, né? Quer dizer, forças cubanas com apoio soviético, não se esqueça, vai. Em 80, dezenas de milhares de cubanos foram para os Estados Unidos, chamado Êxodo de Mariel, né? Tentando chegar lá em Miami, vai. Aí mostra as sanções econômicas que foram condenadas por várias vezes pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Aqui mostra, né, o embargo americano, é uma charge, né, uma tira sobre isso, vai. Cuba fundou sua dependência com relação às nações socialistas, mas a partir dos anos 90, a União Soviética acabou e esse desmonte fez o país se reformular e começou a adotar um pouco medidas capitalistas. Vai. Aqui, graças à intermediação do Papa Francisco, Cuba e Estados Unidos retomaram relações diplomáticas em 2014, as embaixadas foram reabertas em 2015, mas o embargo continua. Vai.
Em 16 de junho de 2017, o presidente atual, Donald Trump, anunciou a revisão do acordo com Cuba, dizendo que, aumentando as restrições, quer dizer, até hoje os americanos ainda se sentem traídos por Cuba. Vai. Aqui algumas imagens ilustram, né? Che Guevara, vai. E de onde eu tirei tudo isso? Vai. Outros focos de tensões. Além de Cuba, vamos falar de Porto Rico, Panamá, Haiti e Nicarágua. Bom, Porto Rico, gente, Porto Rico, o negócio é o seguinte, a história de Porto Rico é um país da América Central que decidiu ser parte dos Estados Unidos. Enquanto houve Guerra Fria, Porto Rico recebeu muito investimento americano. E agora existe um movimento dentro de Porto Rico para que o país abandone esse título de nação associada aos Estados Unidos, porque Porto Rico é considerado a 51º estado americano. Então vamos contar essa história rapidinho. Ó, conquistado pela Espanha em 1493, cedido aos Estados Unidos como referendo em 14 de 1998, os habitantes de Porto Rico decidiram manter o status de Estado livre associado. Então, quer dizer, o Porto Rico é um Estado livre, mas associado aos Estados Unidos. Então, é o 51º Estado americano a se tornar independente. É como se fosse um Estado independente dos Estados Unidos, tá? E começa a contar a história disso. Então, quer dizer, os porto-riquenhos, eles desenvolveram muito, mas graças a esse apoio americano. Vai. Cultura, vai. A cultura de Porto Rico é o resultado de um grande número de influências de povos indígenas, de imigração estrangeira, né? Manifestação cultural. Gente, a sociedade porto-riquenha é uma sociedade bem desenvolvida dentro do país, é lógico, vai. A associação com os Estados Unidos alterou de forma direta o comportamento civil porto-riquenho, inclusive culturalmente, né? A aparente luxuosa estrutura de vida litorânea que é cultivada nos Estados Unidos, como o caráter de Miami marca o atual comportamento do povo dessa ilha. Então é como se o porto-riquenho se sentisse um americano. Só que dentro dos Estados Unidos, o porto-riquenho é considerado um cidadão de segunda classe. Não é igual ao negro, né, que é considerado de última classe. Mas o porto-riquenho é como se fosse o pobre americano. Você vê que a maioria dos filmes americanos, de seriados, quando ele mostra porto-riquenho, é como se ele fosse um diferente das patricinhas de Beverly Hills. Existem os brancos, os nativos americanos, e existe o porto-riquenho, que seriam mais os pobres americanos, né? Bom, política. Vai. Porto Rico tem partidos políticos, né? É um país independente. Então ele vive tentando buscar se associar aos interesses americanos. Como eu disse para vocês, quando a Guerra Fria existia, os americanos tinham interesse em Porto Rico. Acabou a Guerra Fria, né? O interesse não é tão grande como antigamente. Vai. Economia, vai. É uma das mais dinâmicas economias do Caribe. Seu parceiro são os Estados Unidos. Porto Rico é um território associado. O país recebe incentivos tributários. O que é isso? Um paraíso fiscal. O café e o tabaco são uma das culturas mais importantes, tá bom? A agropecuária desempenha importante papel na economia, o turismo. Quer dizer, o país é um país que conseguiu desenvolver a sua atividade econômica. Vai. Terceiro país da nossa história, Panamá. Aqui nesse mapa eu já vou ilustrar a história que resume o Panamá. O Panamá não existia, né, até... Vamos colocar aí até final do século XIX. O nascimento do Panamá, que pertencia à Colômbia, se deve, ou foi possível, graças ao interesse americano, que fazia isso, ó. Volta, ó. Fazia isso. Percebeu? A navegação americana usava esse percurso para atravessar do leste a oeste, ou seja, de Nova York a São Francisco. Então o que os americanos começaram a pensar? Que tinha uma maneira de fazer isso pela América Central. Então eles vão fomentar o nascimento do Panamá com o objetivo de, a partir desse fomento, criar um país que sobreviveria e sobrevive graças a um canal que foi construído ali. Um canal que diminui, né, o percurso de leste a oeste do país, facilitando, né, esse comércio e ajudando as empresas americanas. Bom,
Então o Panamá é uma área de América Central, pertencente à Colômbia e por interesses geopolíticos na navegação, os Estados Unidos fomentaram o movimento de independência. Quer dizer, o Panamá surgiu para ser interesse americano. Vai. Importante, esse istmo do Panamá é uma parte estreita de terra cercada por água em dois lados. Então, quer dizer, o Panamá tinha interesse, até porque também é uma estreita faixa de terra. Então, água aqui, Atlântico-Pacífico. Se você constrói um canal, você liga o Atlântico ao Pacífico, facilitando o comércio americano de leste para oeste. É mais ou menos isso, tá bom? Vai. Informação histórica. Com o apoio dos Estados Unidos, o Panamá proclamou sua independência da Colômbia em 3 de novembro de 1903. A decisão foi orquestrada pela Companhia do Canal do Panamá, uma corporação franco-americana ansiosa pelos lucros que teria com a exploração da conexão entre o Atlântico e o Pacífico. Percebeu por que surgiu o Panamá? Vai. Com o passar do tempo, os americanos e franceses construíram esse canal e o canal era controlado pelos Estados Unidos. Com o passar do tempo, os Estados Unidos vão começar a pensar em devolver o canal para o Panamá, que aconteceu no ano 2000. Vai. Em 1903 foi assinado o tratado que deu à Colômbia cedia aos Estados Unidos o uso desse território. O Senado dos Estados Unidos ratificou, a Casa Branca passou então a insuflar grupos separatistas. Isso que é a história do que foi o Panamá, tá? Quando ele nasceu. Vai adiante. Pode ir. Vai mais um. Então o canal foi criado para conectar os oceanos Atlântico e Pacífico, reduzindo, presta atenção nisso, em cerca de 11 dias o trajeto de navios que precisavam contornar o extremo sul do continente, como aquele mapa que eu mostrei, para navegar da costa oeste à costa leste dos Estados Unidos. Então, se antes era preciso navegar por mais de 20 mil quilômetros, com a construção do canal de 82 quilômetros de extensão, passou a ser necessário só 10 horas. Percebeu? Para cruzar os dois oceanos. Quer dizer, o Panamá passou a ser interesse americano. Vai. Haiti. O Haiti, gente, tem uma história interessante desse Haiti. Primeiro, pode-se considerar o Haiti o primeiro país a se tornar uma república na América Central, na América como um todo. Uma república de negros. Uma república que buscou a liberdade, a democracia e a igualdade. Só que o Haiti, durante muito tempo, foi influenciado pelas diversidades culturais provenientes da África, já que na América como um todo existe o tráfico negreiro. Então o Haiti se tornou um país independente. Depois, vários desses grupos começaram a lutar pelo poder dentro do Haiti. O país hoje figura como o mais pobre da América, tá? Teve terremoto no país, o Brasil ajudou e até hoje nós tentamos aí, não é só o Brasil, mas os países da América como um todo, tentam recuperar economicamente o Haiti. Vamos lá então? Onde é o Haiti, a oeste para a República Dominicana, quer dizer, faz parte da ilha onde está uma parte dela, a ilha de República Dominicana. Vai. O Haiti não tem recurso minerais nenhum, O país sobrevive da agricultura, mas alguns geólogos acreditam que seja uma das zonas mais ricas do mundo. Mas ali no Haiti nós temos um contato de placas, tá? Vamos lá. Vai. O primeiro território americano a ser descoberto por Cristóvão Colombo, a primeira colônia de maioria negra a conquistar a libertação em 1794. Primeira colônia negra. Então isso aí é o que traz de história importante.